gestor deve fazer para implementar novas ideias no seu cartório, no seu âmbito de administração e gerenciamento, né? Ele deve sempre explorar as novas ideias, estar sempre atento a ouvir, né? Um bom gestor é aquele que ouve mais e fala menos. Então, ele vai explorar todas essas ideias, vai descobrir qual que é essa ideia a melhor, que mais se adequa à atuação de que ele está tendo, criar e desenvolver essas ideias. Ele deve propiciar a todos os seus membros da equipe, não existe mais aquela ideia de subordinação hierárquica, todos estão trabalhando em equipe, todos devem trabalhar como parceiros. Então, ele deve criar terreno fértil, deve substituir barreiras, né, para que tenha a possibilidade de surgir essas novas ideias, né? Aquele gestor que fica trancado em uma sala, que não acompanha o que está acontecendo em seus membros da equipe, ele está obstruindo que as novas ideias cheguem a ele. Então, ele tem que tirar essas barreiras, né? E para isso vão surgir novas ideias e ele vai ter possibilidade de implementar e executar essas novas ideias. O importante é que ele desobstrua, esteja acessível, receba as ideias e aí ele vai refinar as ideias que lhe forem apresentadas e vai aumentar, assim, com certeza, a eficiência na prestação do serviço público, principalmente no nosso Tribunal de Justiça. Quais são os problemas que ele enfrenta, esse gestor, se ele estiver aberto, se ele desobstruir essas barreiras que, infelizmente, existem naqueles gestores que têm a ideia de subordinação hierárquica, né? Que ele vai ter sempre o medo do fracasso. Inovação nos leva a isso, tem medo, né? Tá tudo bom do jeito que está, então não vamos mudar. Aquele velho jargão antigo, né? Time que está ganhando não se mexe. Não, não é isso. Esse medo de fracasso nos impede de evoluir. Então, um gestor pautado sempre nas inovações, nas novas ideias, ele não pode ter medo de fracasso. É erro e tentativa. Vai continuando, tenta, erra e vai tentando até que uma hora certa. Nós temos vários padrões estabelecidos, nós temos vários tribunais no Brasil, são mais de 90 tribunais no Brasil. Então, muitas vezes a gente já tem padrões antecedentes que nos levam a afastar esses medos. Agora, é uma coisa nova. Se é uma coisa nova, vem esse medo. Outro problema do gestor, que se depara diante de inovações, é a ideia de sempre manter o padrão de liderança. O tribunal é o melhor do Brasil, então a gente não precisa inovar, que a gente já é o melhor. Nós já temos um padrão de excelência vigente, não precisamos mudar, não precisamos inovar. Não. São dois fundamentos essenciais daquele gestor que pensa para o futuro. Ele não deve pensar em manter o padrão de liderança, ele não deve pensar no padrão de excelência e não deve ter medo de fracasso. A gente pode estar num padrão de excelência, cair um pouquinho e voltar ao padrão de excelência muito melhor com as novas ideias que surgiram, com as inovações que vão se apresentando. Nós temos vários exemplos do mercado que nós podemos transpor para o serviço público. O mercado é atuante, rápido, então a questão de tentativa e erro é muito rápida para eles. Para nós, o poder público é um pouco mais lento, mas a gente deve se espelhar, sim, nessa situação de que o mercado pode nos dar exemplos, né? Essa transposição é essencial. A gente não pode fechar uma cúpula que o poder público não pode olhar para o mercado. Deve olhar. Nós temos muitos exemplos do mercado que nos dá aí indicativos de como não devemos agir. Então, nós temos grandes empresas que hoje não existem mais, né? Nós temos lá as lojas Sears, a Xerox, Blockbuster, não existem mais. Eram padrões de excelência, eram grandes empresas e com medo de mudar porque estavam na liderança, com medo de inovações, deixaram de existir, né? Não se adaptaram às inovações. A implantação das novas ideias também nos vão trazer grandes problemas nos usuários internos e externos do poder público. Então, usuários contra, não querem mudar, e usuários a favor, que querem mudar e querem uma evolução rápida. O poder público também vai ter o problema, né, novos dilemas com escassez de recurso. Então, o gestor ele vai ter que se esforçar para administrar essas novas ideias, essas inovações, administrar a escassez de recurso, os usuários contra, o pedido de evolução rápida dos usuários a favor. Então, ele vai ter que acomodar essas forças de evolução, né, essas forças que tendem ao fracasso das novas ideias, das inovações, que tendem a aprimorar e acelerar a
a implantação dessas novas ideias. Não se deve esquecer também, nessas questões de gestão, de inovação, que é a compliance. Tudo que se faz hoje do poder público deve estar de acordo com a norma. Não adianta a gente querer implantar inovações fora do regramento do poder público. A questão de você fazer qualquer gestão de inovação deve estar em compliance, deve estar em conformidade com as regras. Sem isso, essas inovações estão fadadas ao fracasso e até represálias dos usuários internos e externos, porque não está em conformidade. Então, a compliance é essencial também na visão desse gestor de inovação.